Olha, Ana, os jogadores de basquete parecem que são todos iguais. Diferente do jogo anterior, que foi de futsal, onde os jogadores pareciam bem diferentes entre eles. Mas o que você quer dizer com isso? Observando as alturas, os jogadores de basquete têm praticamente a mesma altura. Já os de futsal têm uns mais altos, uns baixos e com altura mediana. Mas é claro, Pedro, os jogadores de basquete em sua maioria são altos, pois facilita a jogabilidade do esporte. Já os de futsal, não necessariamente a altura irá influenciar no jogo. Porém, a altura média dos dois times pode ser igual, apesar das diferenças. Como assim? As médias dos dois times são iguais, sendo eles tão diferentes? Vejamos por este exemplo. Temos um grupo de 5 pessoas com alturas que variam de 1,57 a 1,80. A soma dessas alturas e a divisão delas pela quantidade de jogadores nos daria uma média de 1,69 de altura. Temos também um outro grupo com alturas que variam de 1,60 a 1,75, que resultaria igualmente a uma média de 1,69. Portanto, Pedro, teríamos médias exatamente iguais nos dois grupos. Acho que entendi. A média ficaria igual porque a diferença de altura dos jogadores de futsal compensaria a pouca diferença dos de basquete. Não! Essa seria uma ideia errada. Apesar de os dois grupos terem aproximadamente a mesma média, as alturas dos jogadores de futsal possuem um afastamento muito maior em torno do ponto médio. É aí que entra uma medida descritiva, a variância, explicando a variabilidade existente nos grupos. Hein? Como assim? Tá falando grego, é? O quê? Variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada altura desse time está da média. Seria uma soma dos quadrados dos desvios dividida pela quantidade de jogadores de cada time. Então poderíamos afirmar que a altura dos jogadores de ambos os times seria em média 1,69 metros, com a variância de 0,00688 metros quadrados para o de futsal e 0,00422 metros quadrados para o de basquete. Metros quadrados... Mas isso não é uma medida diária? Justamente, Pedro. Não teria sentido prático uma altura ao quadrado. Poderíamos retornar à unidade anterior como metros. Para isso, basta calcular a raiz quadrada dessa variância. Com isso, obteríamos outra medida de dispersão com a mesma unidade em metros. A essa raiz quadrada da variância chamamos desvio padrão. Agora entendi! A altura do time de futsal é mais dispersa porque sua variância e desvio padrão são maiores que do time de basquete. Isso aí! Vitória para o time azul! Nosso time ganhou! Uhul!